Olá, minha gente, começando mais um podcast Câmara de Vencedores Podcast. Hoje o assunto é muito, mas muito importante, grave, é um assunto que a gente vai tratar aqui com toda leveza, vamos tratar isso aqui da maneira mais lúdica possível, porém é de uma profundidade impressionante e necessário para a gente discutir esse tema. Está presente com a gente aqui nos estúdios do nosso podcast, Laila Patrícia Feitosa Medrado, mais conhecida como Tia Laila. Tia Laila. Bem-vinda, tia. Seja bem-vinda, tá? Vou chamar tia, mas eu que deveria ser seu tio, porque eu sou mais velho. Por favor, me chame de tia. Esse é meu codinome há 19 anos. Olha só, quando a gente fez contato com você para vir aqui, para bater esse papo, para a gente falar dessa situação toda, eu imaginei que ia encontrar uma velhinha, uma vovó, né? A gente estereotipa a tia, né? Geralmente com uma pessoa... Aí eu vou lá no seu arroba, encontro uma menina que está 19 anos já, né, fazendo do nome, da sua causa, dos seus objetivos, uma marca. Que bom. Gente, deixa eu aproveitar aqui e dizer porque que a tia Laila está aqui. No arroba dela aqui, de maneira bem definida, na mini bio está assim: protegendo crianças com amor e ludicidade. Educadora Master Ezepas, palestrante adulto e infantil. 19 anos no Ministério Infantil, 50 oficinas, etc. Ela tem uma bandeira, gente. A proteção da criança e do adolescente é uma bandeira por trás disso. Uma luta contra a violência, contra o assédio, contra o estupro. Falar nisso já me arrepia, né? Porque eu imagino que isso deve ser uma carga emocional muito grande e que você, como tia Laila, essa pessoa coloridíssima, cheia de luz, deve ter um equilíbrio mental para lidar com tudo isso. Vamos começar pelo começo. Sim. A senhora vem de onde? De que planeta? De que esfera? E chega nesta cidade? Essa é daqui. Eu sou daqui. É mesmo? Sou daqui. Na verdade, eu sou de Carajás. Lá da vila. Sim, lá da Serra dos Carajás. Eu nasci e me criei em Carajás. Morei lá até 19 anos. Com 19 anos, eu saí para estudar. Minha primeira formação, minha primeira graduação é em administração de empresas. Atuei na área por 15 anos. E depois que eu casei e tive filhos, eu caí de cabeça na área da educação. Eu fui arrastada como um tsunami para a área da educação. Falei, não tem jeito, eu tenho que focar nisso, porque agora eu tenho quase que uma classe de crianças em casa. Eu tenho 3 filhos. É mesmo? Sim, o mais velho tem 10 anos e o mais novo tem 1 ano e 6 meses. E a gente vem estudando, né? Depois eu fiz pedagogia, tenho uma especialização também em neuropsicopedagogia, e que são áreas que eu amo de paixão. E, por último, agora eu tenho essa especialização em EZEPAS, né? O que significa EZEPAS? Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Então, é uma certificação, a maior e mais reconhecida do Brasil. Foi um presentaço aí que eu ganhei do maridão, assim que foi lançado. E a gente está nessa certificação. Eu tenho uma mentora, né, que já me acompanha, que eu acompanho ela todos os passos há 5 anos. Então, assim, eu trabalho com crianças há 19 anos. A minha primeira experiência com crianças, assim, atuando mesmo, eu tinha 18. Então, faz as continhas aí. Passou as contas. E aí, depois que eu tive filhos, eu comecei a focar muito mais na área da prevenção. Só que antes, eu já trabalhava com isso, mas de maneira muito informal e de maneira, assim, não intencional. Porque eu sou vítima de abuso. É mesmo? Eu sou uma sobrevivente. Então, por conta disso, eu passei a minha vida inteira tentando proteger as crianças que estavam perto de mim da forma que eu entendia que era o certo. E quando eu descobri que existia um estudo para isso, existe formação para isso, tem como você sentar numa cadeira e ter uma aula sobre como fazer isso da melhor forma possível, eu falei, não, gente, é isso. E eu posso dizer assim que eu encontrei a minha missão de vida com 30 anos de idade. Eu falei, gente... E que missão, hein? E que missão. Eu entendi que foi para isso que eu nasci. Olha, então vamos lá, né? Eu costumo dizer, estava dizendo esses dias aqui num dos episódios que a gente estava gravando, tem mal que vem para bem, embora a gente tenha muita dificuldade e sã consciência de ver qualquer qualidade, qualquer coisa boa no mal. Sim. Mas quem sabe transformar limão em limonada
Sim. né? Consegue tirar algo dali e ajudar outros a não passarem por aquilo. Como é que foi a sua experiência? O que aconteceu? De onde veio? Quem eram as figuras? Sem dar nomes, logicamente, né? O que eu gosto sempre de dizer, tem muita gente que olha o mundo com lentes cor-de-rosa e acha que nunca vai acontecer na sua casa. Acha que nunca vai acontecer perto de você. E isso é um grande mito. Porque quem conhece Carajás, gente, nossa, Né? Serra dos Carajás, como assim? Lugar que não tem violência, lugar que você não vê bandido, não vê ninguém armado, não tem assalto, não tem nada disso. Um pedacinho da América no Pará, né? Uma cidade Exatamente. ao estilo estadunidense. E eu digo assim, que a gente se ilude muito, mas é por falta de conhecimento, é por ignorância. Né? Então, assim, eu não culpo os meus pais de forma nenhuma, eles fizeram o melhor que eles puderam, do jeito que eles podiam fazer. E, assim, eu falo pra você hoje completamente, assim, tranquila, porque... Fora da coisa, né? Sim, Você saiu daqui. Eu já fui tratada, eu ressignifiquei, essa é a palavra. Diferente de pessoas que não reconhecem, porque uma coisa é você ter passado por uma situação de violência sexual na infância e você não entender o que foi aquilo, você não tratar aquilo e achar que vai colocar debaixo de um tapete e aquilo ali vai se tratar com o tempo. Não existe. O tempo cura, né? Não. Isso é um mito. Isso é um mito. O tempo não cura traumas. Precisa-se procurar ajuda. Então, assim, eu descobri que o que eu tinha passado tinha sido violência sexual com 30 anos. Caramba. Eu nunca tinha ouvido a palavra abuso sexual. E eu já era formada, tá? Já estava casada, já tinha filhos, e eu não sabia o que era isso. E por que eu falo isso pra você assim? Porque tem pessoas que aliás, uma maciça quantidade de pessoas que chegam na vida adulta, na terceira idade, sofrendo todas as consequências daquele trauma, mas sem saber que é por conta daquilo. Por que a gente tem hoje os maiores índices de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade, pessoas com transtornos? Gente, tá tudo ligado. A minha vida adulta, ela não desliga da minha infância. Eu sou o resultado da minha infância e dessa construção que eu fiz até hoje. Então, as pessoas precisam entender que se você passou por uma situação dessa, você precisa buscar ajuda. Precisa. Porque tem muitas mulheres sofrendo no casamento, na vida sexual, mulheres que não... olha só, um detalhe. Você sabia que muita gente não consegue deslanchar na vida profissional por conta de um abuso sexual? Imagino. Você sabia que distúrbios alimentares têm a ver com abuso sexual? Putz. É muita coisa envolvida, muita coisa. Então, assim, por que eu atuo nisso hoje? Porque eu fiz da minha dor a minha missão de vida. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que estão na causa que também são vítimas de abuso na infância. Porém, existem ainda aquela parcela de pessoas que ainda sofrem com isso, não ressignificaram, que estão estagnadas na vida, que não conseguem fazer nada com aquilo. Tia Laila, por você ter superado, ressignificado, saído daquela clausura que geralmente esses traumas constroem, por falar com tranquilidade disso, vou refazer a pergunta, né? Sim. Como foi, de onde veio, quem era o agressor? Sim. Né? Porque como você colocou aqui de maneira bem clara, as pessoas precisam entender que não há um lugar tranquilo. Você pegou aqui a imagem da vila segura, da vila tranquila, da vila moderna, da vila bucólica, lá na serra, daquele ar europeu, daquela névoa, aquela coisa toda, né? A casa do cidadão, o lugar mais seguro do mundo. Sim. É lá que as coisas acontecem. Sim. Eu vou trazer dados, tá? Os mais atuais. Eu poderia aqui te citar dados de anos e anos atrás para você ver a explosão que isso vem tendo. Mas eu vou te trazer dados atuais, que é do Anuário Brasileiro de Saúde Pública de 2022. Eu trouxe aqui
tá? Porcentagens. De 100%, imagina, tá? 82,5% dos abusadores são conhecidos da criança. São pessoas conhecidas. 82,5%. Isso é do Anuário Brasileiro de 2022. Olha isso. Tá? De 2022. De 2023 já sobe aí 0,2%. Desses 82,5% que são conhecidos da criança, conhecidos da família, que estão ali dentro daquele que fazem parte da vida da criança, 95% são homens. Desses 95%, 40% são pais ou padrastos da criança. 37% são irmãos, primos ou outro parente, ou um conhecido, um grande amigo da família. E 8% são avós. Então, assim, a gente precisa entender que o abusador não é aquele cara com cara ruim, que se veste todo de preto, que é todo tatuado, que fuma, que bebe. Não. E tudo isso aí pode ser característica, sim, de um abusador. Sim. Mas não é isso que tipifica ele. Porque a gente precisa entender que abusador, ele não tem perfil. Ele não tem perfil. Não tem perfil. Ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem religião, não tem nacionalidade. Não, ele pode estar em qualquer lugar e pode ser qualquer um. Não dá para criar um perfil. O abusador, geralmente, ele é o cara que está envolvido com droga. Esse cara não, ele é ateu. Esse cara, ele é de uma religião afro. Não dá. Não tem perfil. Caramba. Não tem perfil. A gente Portanto, precisa... muito mais difícil de se tratar disso por conta da quase inexistência de detecção, né? Agora, vou complementar isso aqui. Você ainda não perguntou, né? Mas eu vou complementar com o seguinte. Já pintei o inferno aqui, né? Eu gosto de dizer assim, nas minhas palestras, eu falo assim, olha, eu já te mostrei tanto que o inferno é horrível, mas eu vou te mostrar o caminho do céu. Como que a gente consegue ajudar essas crianças a se protegerem, ajudar as famílias a protegerem os seus filhos, aquelas que realmente ocupam esse espaço, já que a gente viu, né? Que mais de 90% dos abusadores estão dentro da casa da criança. Então, como que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ter uma pontinha de esperança? Com educação sexual, emocional e prevenção ao abuso. Não tem outro caminho. E aí, já desmistificando aqui o termo, porque muitas vezes a gente fala sobre educação sexual para crianças e as pessoas levam para o lado de que vai ensinar a criança a fazer sexo. Vai mostrar filme de pessoas fazendo sexo para criança para ela saber o que é. Não. Educação sexual para criança não tem nada a ver com sexo. Vou fazer aqui uma dinâmica contigo. Imagina, para quem está só nos ouvindo, imagina que você pega a sua mão até o seu cotovelo. Levanta ela. Toda essa parte do cotovelo até o início da palma da sua mão diz respeito à sua sexualidade. Ou seja, ela é a base da vida de todo ser humano. Porque com isso aqui construído, o que vem depois? Família, profissão, amigos, desejos, vontades, sonhos. Toda a tua vida está estruturada em cima da tua base, que é a tua sexualidade. É como um prédio. Perfeito. Se você vai construir um prédio, onde é que mais se investe? No fundamento. Não é isso? Na base. Na base. Porque não adianta você levantar um prédio, fazer o melhor acabamento e o fundamento não estiver bem estruturado. O prédio vai cair. Então, a sexualidade humana é a base de todo ser humano. E uma criança que é abusada na infância, ela é desestruturada. Então, essa criança, quando ela crescer, ela não vai ser um adulto saudável. Ainda mais se ela não buscar ajuda, não buscar... Porque eu vou dizer pra você, eu ainda sofro. Faço terapia, gente. Se eu não fizer terapia, não vai, entendeu? Poxa. Então, assim... Eu busco outros artifícios, eu busco estudar e para mim, a minha maior energia, a minha maior propulsora é quanto mais eu ajudo crianças, quanto mais eu ensino crianças, quanto mais eu ajudo famílias, para mim é uma via de mão dupla, mais eu sou curada. Então, assim, a gente precisa entender que educação sexual na infância é vital. O que seria essa educação sexual? É ensinar para a criança os limites corporais, é ensinar para a criança sobre consentimento, respeito, amor ao próximo, cuidado com o outro. É você
trabalhar com aquela criança sobre sonhos, desejos, realizações, entendeu? Toda a parte cognitiva da criança tá firmada na sua sexualidade. Tudo. Então, assim, tem um autor que diz que eu esqueci o nome agora, que eu não sou boa de gravar nomes, mas tem um autor que diz que ele fala que a sexualidade, ela é a essência do ser humano. Sim, sim. A essência. Entendeu? Por exemplo, eu tô agora com muita sede, deixa eu ver. Aproveite. Eu vou aproveitar aqui. Até isso tem a ver com a nossa sexualidade, sabia? É mesmo? Tudo. Tá? Então, assim, as crianças precisam de educação sexual urgente. Eu tinha, assim, por ideia, né? Por, sei lá, uma utopia, uma ideia meio vaga de que eu tinha que orientar, principalmente a minha filha. Olha só, né? A gente já cria essa barreira. Você tem que preparar a tua filha para o mundo, mas você não prepara o teu filho para ele lidar de forma diferente com as meninas. E eu também cometi esse erro. Então eu cheguei para eu encontrei um livro numa biblioteca, numa livraria, e a capa desse livro, não lembro também agora, mas a capa desse livro, ele mais ou menos que já dizia ali qual era o conteúdo sobre isso, sobre preparar uma menina para a vida, né? Eu comprei esse livro, não li o livro, entreguei para minha filha. Filha, trouxe esse livro para você dar uma olhada, para você aprender como é que é a vida. E 2 dias depois a minha filha veio chorando para mim: pai, por que o senhor me deu esse livro? Pai, por que esse livro? E depois eu também cometi a segunda besteira de não ir ver de novo o livro, o que é que o livro dizia. Mas eu senti que eu fiz a coisa errada, né, no momento errado, da maneira inadequada. Poderia ter tido ali toda uma preparação para isso. E aí eu quero perguntar aqui, tia, onde foi que sexo, que é a base, né, o fundamento da vida, ninguém vem ao mundo se não tiver uma relação sexual envolvida, a não ser agora modernamente as inseminação in vitro, essa coisa toda. Sim. E Jesus, né, que não precisou disso para vir ao mundo. Mas, de resto, os 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo é porque houve uma cópula, houve uma relação sexual, uma coisa prazerosa e tão bonita. Onde foi que a gente demonizou o sexo? O que foi que aconteceu? Por que que isso virou um tabu, um problema? Desde a queda do homem. Desde a queda do homem. Eu posso te dizer, desde que o pecado entrou no mundo, isso vem sendo deturpado, não é uma coisa moderna. Se a gente for na Bíblia, eu vou falar da Bíblia porque eu sou cristã, Sim. E eu creio na Bíblia. Se você for na Bíblia, isso é deturpado desde antes de Cristo. E hoje, as coisas estão muito mais escancaradas. Muito mais escancaradas. Qualquer criança de 6, 5 anos que souber falar, ela sabe pesquisar sobre sexo no YouTube. Então, o que mais vem adoecendo o ser humano em relação a isso é a pornografia. A erotização das nossas crianças. São 2 grandes inimigos que a gente precisa combater, mas que eu vou dizer para você, é desanimador. Eu imagino. É desanimador. Porque tá muito escancarado, entendeu? Então, assim, as crianças, olha só, para você ter ideia, a idade média de crianças que têm acesso à pornografia hoje é de 10 anos. Caramba, ela é uma criança mesmo, né? De 10 anos. Eu vou dizer para você um negócio aqui, eu vou ter que escancarar. Em Carajás, o meu filho, eu ainda frequentava mesmo depois de ter filho, meus pais moravam lá. O meu filho, ele teve acesso à pornografia através do celular de uma amiguinha, porque meus filhos não têm celular, mas através do celular de um amigo. E ele chegou em casa me perguntando um termo bem vulgar, que eu não vou falar aqui, Sim. me perguntando o que era aquele termo bem vulgar. Eu falei, onde você ouviu isso? Ah, foi o amiguinho tal que estava me ensinando a pesquisar no YouTube. Ele tinha, sabe quantos anos? 7 anos. Então, esse assunto entre as crianças já é normal. E isso também, né, tia Laila, também é um abuso. Isso é abuso. Isso também é um estupro. Isso também, tanto que a legislação hoje considera como estupro de vulnerável qualquer ato libidinoso. Se eu não estou dizendo assim, a própria criança ir lá e pesquisar, mas por que essa criança teve curiosidade para ir pesquisar esse assunto? Né? Alguma coisa. De alguma forma ela foi seduzida para isso, entendeu? Ou ela viu algo presencial, sei lá, alguém praticando o ato,
ou ela foi vítima e tá ali super sexualizada, super erotizada, entendeu? Então, assim, é um contexto que precisa ser analisado. O fato é, hoje, muitos pais perguntam assim, quando é que eu devo começar a ensinar o meu filho sobre sobre sexo, como é que vem os bebês? Ele já tem 9, 10 anos, eu já posso começar a falar de... Querida, isso é ursinhos carinhosos pro teu filho que já tá com 10 anos. Tem crianças pesquisando sobre zoofilia na internet. Zoofilia, para quem não sabe, a tia Laila vai explicar. É basicamente sexo com animais. Tem crianças pesquisando sobre isso. E assim, gente, tá terrível, tá terrível. Então, o que é urgente hoje? A gente educar as nossas crianças sexualmente no sentido, no conceito real da palavra, do que é a educação sexual, que não tem nada a ver com sexo. Educação sexual para criança tem nada a ver com sexo, nada. Nem existe esse ponto dentro da educação sexual para criança. Nem se menciona a palavra, o termo. Não é necessário. Perfeito. Porque uma criança, ela não tem nenhuma condição para entender o que de fato é. Não que eu não vou explicar. Existem várias formas de você explicar o ato em si, mas isso não precisa ser, olha, crianças, eu vou te ensinar como fazer. Não! Ela vem na escola, tá? Em aula de biologia, vê que existe o coito nos animais, entre os animais, vê que existe, entendeu? Aquilo ali, e isso é normal, não deveria ser, como você falou, tá tão deturpado. É normal, foi Deus quem criou. Só que nós já demonizamos o negócio, né? E foi demonizado porque alguém, em algum momento, ou toda uma geração, ou gerações e gerações, fizeram disso, para o seu prazer, uma agressão ao outro. Exatamente. Estupro mesmo, o estupro é quando você, por conta das suas sandices, do seu animalesco, da sua brutalidade, do seu desejo acima do teu controle, força o outro a fazer contigo uma coisa que ele não está pensando, que ele não está querendo, que ele não está desejando. Né? Olha, a gente poderia falar sobre isso aqui horas. Eu sei. Sim, eu sei que o nosso tempo é reduzido e eu... Então vamos para um ponto aqui, Tia Laila. Tia Laila, por favor. Não, tão bacana, né? Então vamos para um ponto aqui. Como é que se faz, vamos aproveitar a sua presença aqui, como é que se faz para o papai, para a mamãe que nesse momento está em casa, o avô, o tio, os primos, os responsáveis, para passar para essa criança sem entrar ali nas questões íntimas de uma relação sexual, a educação? Vamos lá. Eu quero citar aqui os pontos principais, tá? Eu tenho filhos, eu tenho crianças, como é que eu posso ajudar meu filho a se proteger na minha ausência, quando eu não estiver por perto? Enfim, vamos lá. Primeiro, a criança, ela precisa saber quem é a rede de proteção dela. Primeiro ponto. Ela precisa saber quem são as pessoas adultas em quem ela pode confiar, tá? Então, sempre nas minhas palestras para as crianças ou para pais adultos, eu falo sobre isso. Ensine a sua criança, converse com ela sobre quem é a rede de proteção dela, tá? E essa criança, ela precisa entender que a rede de proteção dela são pessoas adultas que podem ajudá-la em situações de perigo, de risco, e que essas pessoas não necessariamente precisam ser só da família. Porque, como a gente sabe, os abusadores estão dentro de casa, a sua grande maioria. Então, essa criança precisa saber pedir ajuda fora de casa. Primeiro ponto, tá? Aí você vai conversar, meu filho, olha, as pessoas que podem te ajudar a te proteger, a mamãe, o papai, só que isso tem que partir da criança. Não foi que vou dizer, olha, sua... Não. Quais são os adultos em quem você confia? Porque eu posso... Vamos... uma hipótese aqui. Eu sou uma mãe, vivo com o padrasto do meu filho e digo, olha, seu padrasto é uma pessoa de confiança para você, mas se a criança não se sente segura com ele, ou quem sabe até ele já violentou ou violenta aquela criança, não sou eu que vou determinar que aquela pessoa é de segurança para aquela criança. E isso quase sempre é exatamente nesse inverso aí. Exatamente. É a pessoa dizendo que o fulano... Mas que isso, meu filho? Fulano é de confiança. É por isso que a gente sempre escuta, nossa, mas eu nunca imaginei que fulano poderia fazer isso. A gente nunca imagina. Então, o primeiro ponto é mostrar e ensinar para essa criança que ela precisa descrever quem são esses adultos de confiança dela. Segundo ponto, educação emocional. A criança precisa entender das suas emoções, saber identificar essas emoções e o que elas querem dizer.
Por exemplo, como é que eu vou saber se uma pessoa é da minha confiança? O que eu sinto quando eu estou perto daquela pessoa? Eu sinto medo? Eu fico assustado, eu tenho nojo, eu tenho raiva. Então, isso já é um sinal de alerta para a criança entender que aquela pessoa não é uma pessoa de confiança para ela. Né? Então, assim, porque a gente está sempre... anda tudo junto. Educação sexual, emocional, prevenção ao abuso. Anda tudo junto. Como é que eu vou ensinar para minha criança que aquela pessoa é ou não de confiança? O que você sente quando você está perto dela? Tanto que a gente faz atividades com crianças em oficinas. Desenhe uma pessoa com quem você se sente feliz, com quem você se sente amado. Agora, desenhe uma pessoa de quem você tem medo. E aí a gente vai trabalhando isso, instigando isso para chegar ao ponto de saber ou não se aquela criança está sendo alvo ou vítima de alguma violência sexual. Então, primeiro ponto que eu falei, Sim. É descrever a rede de proteção da criança. Segundo ponto, educação emocional. A criança precisa entender das suas emoções, né? E para isso existe uma série de livros, vídeos, você pode pesquisar na internet para ajudar a ensinar seu filho, identificar quando ele estiver sentindo raiva, quando estiver sentindo medo, o que fazer, né? Eu sempre digo para as crianças que não existe emoção ruim. Todas as emoções existem para nos proteger. Então, se eu chego perto de uma pessoa e eu tenho medo daquela pessoa, é o meu corpo me dando um alerta de que eu tenho que me proteger daquela pessoa. Então, a gente passa isso para as crianças. Terceiro ponto, eu tenho que ensinar para essa criança sobre limite corporal e consentimento. Da mesma forma que o meu corpo não é propriedade de ninguém, eu tenho que ensinar para essa criança que o corpo de ninguém é propriedade dela. É tudo uma via de mão dupla. Por exemplo, se eu digo para a criança assim... Olha, meu amor, você não pode deixar ninguém machucar você, mas você também não pode machucar ninguém. Entende? Então, eu tenho que ensinar para aquela criança sobre limite corporal. Olha, e aí entra também mais outros 2 conceitos, que são partes íntimas e privadas, né? Então, eu tenho que dizer para a criança, olha, as suas partes íntimas, como é que você vai ensinar para o seu filho? Deixa eu dizer uma forma bem, bem legal para os pais aqui ensinarem seus filhos sobre o que são partes íntimas e privadas. O que são partes íntimas? Todas as partes do seu corpo que ficam cobertas pela calcinha, cueca e sutiã. Pronto. A criança já vai... Então é isso. Porque tem muito tabu em se dizer o nome verdadeiro das partes íntimas. E por isso inventam-se apelidos. É pepeca, é pipi, é bumbum, é não sei o quê. Mas tem nomes. Entende? Sim. Então assim, e para não deixar ninguém desconfortável, eu não vou citar aqui, mas vá pesquisar na literatura, entendeu? Existem muitos livros que ensinam verdadeiramente como que são chamados. E existe muito tabu. Tem gente que acha que dizer o nome verdadeiro da parte íntima das crianças vai sexualizar. Não vai. A mente que está sexualizada, erotizada, é a nossa. Verdade. Entendeu? A criança não tem maldade para isso. É a mesma coisa dizer assim, olha, criança, aqui é uma mão. É a mesma coisa para ela. Só que as crianças já estão muito erotizadas. Eu já fui em escolas fazer palestras para crianças de 6 anos, quando eu citei o nome das partes íntimas, sabe? Ficou assim. Então, assim, já tá com a mente já, entendeu? É a sociedade que a gente vive, tá assim. Então, ensinar para essa criança o que são partes íntimas e dizer para ela que nas partes íntimas ninguém deve fazer carinho, ninguém deve brincar com as suas partes íntimas, ninguém deve nem ao menos ver as suas partes íntimas, desde que, e aí tem um desde que seja uma pessoa da sua rede de proteção, um adulto da sua confiança, e este adulto esteja querendo cuidar de você, proteger você. É pontual, né? Tem que ser muito... É por isso que eu vejo... Vai dar banho na criança é uma coisa. Né? Quando você coloca aqui, nem deixar ver as partes íntimas. Isso. A não ser da sua rede de proteção. Aí mesmo que seja da rede de proteção... Tem que ser pontual. E essa musiquinha a gente ensina, né? Eu vou depois cantar aqui. Tá. A gente ensina que se for uma pessoa da sua confiança, esse toque tem que ser rápido e tem que ser ou para limpar ou passar um remedinho, apenas. Aí a criança vai entender, ela vai... tem que ser rápido. É só para passar. Não tem remédio para passar e não precisa lavar, já sei me lavar, então, com licença. Entende? Então, a criança vai entender sobre essa questão desse limite. Da mesma forma, ela também não deve brincar com as partes íntimas de ninguém, não deve ver, não deve tocar, fazer carinho, também não. Porque muitos abusadores usam disso para abusar também, né? Consentimento. Eu tenho que ensinar para aquela criança para as nossas crianças que ela só deve tocar em alguém e oferecer algum tipo de carinho se aquela pessoa quiser, se ela consentir, porque carinho forçado é abuso. Sabe aquela história? Menino, dá um beijo na sua avó, dá um beijo no seu avô, que menino mal educado. Não, vai investigar por que ela não tá querendo.
Muitas vezes aquele avô e aquela avó pode estar abusando daquela criança, ela está dando sinais e você não está enxergando. Vamos abrir aqui um parêntese com relação a isso. Porque, e quase sempre, a gente vê isso em filme, a gente vê isso em série, a gente vê isso nos noticiários, quase sempre, e nós já tivemos problemas gravíssimos no Brasil, inclusive de assassinato, execução de crianças que pediram socorro de várias formas, primeiro dando sinais, depois contando para os pais e não tiveram a capacidade de entender, descredibilizaram a criança. Tivemos crianças que foram à polícia sozinhas e também não deram atenção devida e essa criança foi morta. Não estou inventando, parece filme, parece ficção, mas não é real. Por que nós não confiamos nos nossos filhos? A criança é muito imaginativa, a criança viaja demais na maionese. Tem que estar ligado nisso? Olha, a criança, quando ela passa por uma situação de abuso, ela vai contar isso de várias formas. Ela sempre conta, só que as palavras é o último artifício que ela vai usar. A criança demonstra em comportamentos. A criança, eu digo assim para os pais, observe a sua criança, qualquer mudança abrupta de comportamento, abra o olho. Essa criança pode estar passando por algum tipo de violência e você não sabe. Então, por que a gente descredibiliza tanto as crianças? Porque o ser humano, o adulto, ele não tem costume de valorizar as crianças, a não ser aqueles que trabalham diretamente com crianças que realmente valorizam. Mas hoje em dia, o que é? A criança vai expor uma coisa. Ah, menina, agora não. A criança, o adulto está lá conversando, aí a criança chega junto. Sai daqui que isso não é assunto para criança. Então, assim, a criança é tratada pior do que um animal. Eu vejo muitas situações. Então, assim, eu brigo mesmo. Onde eu vi alguém falando sai com criança, sai não, que aqui não é cachorro. Eu entro, olha, eu já comprei briga em tanto lugar que eu já me meti em situação para defender maltrato, assim, verbal com criança, sabe? Então, assim, as crianças, elas são muito... Como é que eu vou dizer assim, na nossa sociedade? Uma palavra até que você falou bem similar. Elas não são, não é que elas são muito desrespeitadas. São muito desrespeitadas. Criança não tem vez, a criança não... Então, assim, assim, graças a Deus que hoje já existem leis. Há anos atrás isso era muito pior, né? Hoje já tem leis que colocam a criança como prioridade, mesmo assim, né, ainda é do jeito que é. Como jornalista, tá? E quando eu falo jornalista, eu não tenho nem formação de jornalismo. Eu sou um comunicador. Sim. Por ser um cidadão que, desde muito cedo, Deus, assim como fez a educação com você, a comunicação me sugou, me puxou para dentro disso. E como cidadão, eu utilizo esse lugar de fala para expor muitas das coisas que a gente precisa, principalmente no que tange essas denúncias públicas, essas questões. E todas as vezes que a gente entrou nesse assunto no rádio, ficou muito claro para mim, e eu, de certa forma, externalizei isso, é que o pior do estupro não é o ato em si, não é a ferida física, é aquilo que vai resultar disso, o trauma. A alma, a pessoa que nunca mais vai ser a mesma depois daquilo. Então, isso é de uma gravidade. Para o abusador, o que existiu foi o ato, muito rápido, né? Para ele é brutal e tanto faz, mas para quem foi abusado, vai ficar isso para sempre, ainda que curado, tem uma cicatriz ali. Né? Como é que faz para a gente... Num cenário que você acabou de exemplificar aí, faz para levar essas pessoas a resolverem esses traumas, a conviverem com essa realidade, para quem já passou por isso? Sim. Primeiro ponto, para te responder essa pergunta, eu tenho que dizer uma coisa que é fato. A grande maioria dos nossos profissionais não estão preparados. Porque eu já ouvi de boca de psicólogos coisas assim bizarras em relação a crianças. Eu já ouvi da boca de conselheiros tutelares que não sabem o que fazer diante de algumas situações. Então, assim, os nossos profissionais precisam de capacitação, precisam de formação, precisam estudar e entender isso, para depois ajudar uma criança, uma pessoa que tenha passado por isso, tá? Mas eu digo assim, na maioria, não estou generalizando dizendo que são todos,
mas na sua grande maioria eles precisam estar preparados. E o que a gente vê é que não estão. Uma vez eu comecei uma terapia com uma psicóloga, não é daqui, e ela começou a entrar em coisas assim, eu falei, gente, essa mulher tá viajando na maionese. Eu larguei, parei, entendeu? Porque assim, eu vi que eu não estava preparada, e eu já estudando sobre o assunto, né? Então, assim, como é que faz? Buscar ressignificar aquilo, né? Sair daquele local de vítima, primeiro porque eu não tive culpa, porque muitas vezes a pessoa se culpa a vida inteira, e a culpa é a pior armadilha para uma vítima de abuso. A vítima nunca tem culpa. Como a gente vê, a gente vê aí algumas pessoas de influência falando nas redes sociais, que aconteceu isso, mas a criança também não, a criança nunca tem culpa. Nunca tem culpa. A vítima nunca tem culpa. A mulher nunca tem culpa. Não é porque a mulher está com pouca roupa que ela está se colocando numa situação de abuso. Não. O corpo dela é dela. E aí é que entra a educação sexual, porque eu ensinei para aquela criança sobre consentimento. Ela não vai tocar no corpo de alguém se aquela pessoa não consentir. Entende? Então, assim, essa educação começa desde cedo. Então, como é que faz? Olha, é um caminho difícil de trilhar, mas não é impossível, porque existem muitas pessoas, assim como eu, que têm esse histórico e que hoje são pessoas, meu Deus, que estão aí há anos-luz na carreira profissional, que são pessoas curadas, que ajudam outras. Então, assim, é possível, sim, se curar, é possível ressignificar, você só precisa pedir ajuda. Não se faz disso sozinho. Nós vimos, você tocou essa questão dos influencers, nós vimos recentemente uma turma aqui em Paraupebas fazendo uma denúncia contra um pastor que estaria no estado de Goiás hoje e que teria abusado de mais de 50 pessoas já nesse período, né? E olha só, uma autoridade eclesiástica da mais alta confiança, e os relatos que eu vi, que eu acompanhei, por isso mesmo convidei você para vir aqui, para a gente tocar nesse assunto da maneira como deve ser tocado, para a gente falar disso da maneira como deve ser falada, porque também existe muito isso, né? Às vezes um assunto polêmico por chamar muito atenção, e aí as pessoas querem ir para os trends, querem ir para as curtidas e utilizam isso. Não estou dizendo que não deve ser feito isso, porque de qualquer modo, qualquer denúncia, seja ela de que modo for, já serve para alguma coisa no sentido de expor o agressor. Mas o que eu vi as pessoas relatando é que parece, e aí eu quero que a senhora desmistifique isso na minha cabeça, até como comunicador preciso disso. O que parece é que estava muito fácil de detectar que aquele elemento, que aquele sujeito estava insinuando uma relação sexual que iria redundar num abuso, pelos relatos. Eu fui na casa dele, me chamou para ir na casa dele, quando chegou lá ele me deu um beijo de novela e dali para frente eu fiquei estática, fiquei paralisada, não sabia mais o que fazer. Enfim, do mesmo modo que uma criança tem várias formas de comunicar que está sendo abusada, o abusador tem várias formas de comunicar que ele é um abusador, ou não? Sim, existem sinais de alerta. A gente chama assim, né? Sinais de alerta. Quem é o abusador? O abusador, ele gosta de estar próximo de crianças e adolescentes, principalmente quando estes estão sem seus cuidadores. O abusador, ele apresenta, na sua grande maioria, muito conhecimento sobre fases de desenvolvimento da criança e do adolescente. O abusador, assim, eu poderia citar muitos aqui, eu quero pegar os mais, assim, importantes. O abusador, ele é sedutor. Porque um mito que a gente precisa também desmistificar é que o abuso, na sua esmagadora maioria, não deixa marcas físicas, tá? Então, o abusador, ele sabe exatamente o que fazer e como fazer para não deixar sinais físicos, marcas no corpo da sua vítima. Então, o abusador, ele é sedutor, ele é cativante, ele é legal, sabe? E assim, vários livros infantis que a gente utiliza para fazer oficinas com crianças, a gente mostra não é esse perfil, mas essas características para que a criança entenda que o abusador não é, na sua grande maioria, um estranho. É uma pessoa que está perto. Primeiro, ele adquire a confiança da criança, do adolescente. Ele adquire a confiança. Ele usa da sua posição, muitas vezes, para
conquistar aquela confiança, como foi o caso desse pastor, né? E assim, eu acho que muito mais ignorância dos pais também, né? Dos cuidadores, por terem essa extrema confiança na pessoa, né? Na figura eclesiástica que ele representa. E a gente tem a gente comete esse erro, porque a gente acredita ainda. Por mais que o mundo esteja tão mal, a gente ainda acredita nas pessoas, né? Então, assim, vamos desmistificar isso. Eu digo, tem gente que diz que eu sou neurótica. Eu prefiro ter esse nome de neurótica, louca do abuso, tudo pra ti. Eu falei, tudo pra mim é. Outra vez eu fui num aniversário de criança. E aí, agora tá essa modinha, né? De fazer aniversário de criança, levar só as crianças. Meu filho não vai se eu não for. Eu, tá? E aí fui nesse aniversário, tinha uma piscina e um monte de criança brincando naquela piscina e os pais ali afastados, bebendo e só as crianças lá, e daqui a pouco entrava um adolescente mais velho lá e eu fiquei ali, né? Aí eu fui nessa festa porque era de uma grande amiga, mas um ambiente assim muito, né, com muita bebida e tudo, mas eu fiquei assim meio recuada e fiquei observando porque meus filhos estavam dentro da piscina. Aí daqui a pouco encostou um homem lá e ficou assim de braço cruzado, olhando pra dentro da piscina. E aquele monte de criança, menininhas lá, tudo de biquíni, de coisa, tomando banho. Aí eu olhei bem pra aquele homem assim, eu fiquei observando. Aí ele pegava o celular, aí ficava assim, eu falei, aquele cara tá tirando foto. Aí eu fui pra uma direção em que eu fiquei na frente dele e eu comecei a intimidar ele com um olhar, pra ele se tocar de que ele tava sendo observado. E aí ele ficou por ali, aí guardou o celular... E aí foi se afastando. Quando ele se afastou, mas aí eu perguntei assim, quem é aquele homem? Ele é pai de alguma criança aqui? Não, ele veio não sei com quem aí. Sabe assim, não era pai, não estava ali cuidando de ninguém. Ele estava... Então assim, gente, abrir o olho. Então assim, eu prefiro levar o nome de neurótica, sabe assim, e ficar com minhas antenas ligadas para proteger qualquer criança que estiver perto de mim, do que passar por uma situação dessa despercebida, como todos os pais estavam ali naquele ambiente passando. No caso, eu acho que a sua neurose é mais um olhar treinado, né? Sim, sim. Por conta, inclusive, das suas especializações, por conta de ter trazido para você a responsabilidade de cuidar, sim, de proteger. Então, a proteção, ela é um radar. Sim. Né? Quando você está ali para proteger um grupo, uma criança, um indivíduo, você está ligado. Né? É inconsciente. Né? Seja, todo ambiente que seja a professora, seja você que é uma pessoa que tem toda essa carga de responsabilidade, seja um segurança lá no shopping. Sim. Né? As antenas, o radar está o tempo todo ligado, está treinado para aquilo, né? Então, vamos ressignificar a neurose. Né? Eu digo assim, é o termo pejorativo que as pessoas acham, mas eu não tenho nem problema com isso, não me sinto ofendida nem um pouco. Eu estava certa vez num barzinho, e no centro da cidade, lugar tranquilo, era um sábado, estava ali com uma turma, umas 3, 4 pessoas, batendo papo, tomando uma cervejinha, comendo um belisquete, e aí chegou um camarada, um senhor, parou a caminhonete, e sentou numa mesa, pediu uma cerveja, daqui a pouco chegaram 2 garotos, 2 meninos. Os meninos bem simples, de sandália, de bermuda, e aí ele começou a dar cerveja para os meninos ali, que eram adolescentes, né? Deviam ter uma faixa ali de 16 anos e tal, que já estava errado. E como eu estava tomando umas, eu fui lá no cara. Falei, que esses meninos são teus? Ele, por quê? Porque eu quero saber. Eu sou do conselho tutelar. Os meus amigos, pô, tu já vai caçar confusão e tal. Não, são meus primos. Primos? Que história é essa de primo, rapaz? Você tem uma caminhonete, você tem um cara bacana, você tá todo arrumadão aí, por que você não dá pelo menos uma roupa decente, um sapato, um tênis para esses meninos que são teus primos, que são teus sobrinhos? Que história é essa, rapaz? Vou ficar bem ali, vou ficar te monitorando. Aí fui lá para minha mesa e fiquei lá. Só atender aqui rapidinho, só. Já falo com você, já, viu? Viu, Tami? Já. É a Tami lá da Vale. E aí, bom, o cara ficou intimidado e daqui a pouco ele saiu com os meninos na caminhonete. Eu não sei que destino aquilo teve, mas pelo menos aquele cara, isso há muito tempo atrás isso, ficou sabendo que tem gente que se importa. Sim. E que tem gente que tem coragem, que tem sangue no olho. Naquele momento ali, tivesse bebendo ou não, eu faria aquilo. Porque eu também sou meio neurótico com relação a isso. E às vezes, a gente, até por esse preciosismo da neurose,
A gente vê coisa onde não existe, mas é melhor que não exista do que passar despercebido. Então, esse caso que o senhor citou desse pastor com esses adolescentes, ele deu muitos sinais, esse pastor. Deu muitos sinais de alerta, sabe? Então, assim, eu falo isso para quem está perto de mim, gente, filho é vulnerável, é criança, adolescente, não tem que estar andando sozinha. Não tem que estar indo para casa de ninguém sozinho. Procure saber quem é a família, quem é, né? Procure estar junto, estar perto. Eu falei isso na palestra outro dia lá na igreja. Não manda teu filho para a igreja sozinho, vai para ensaio, vai para isso. Não, vai junto. E manda alguém responsável, algum cuidador de confiança para ir junto, para acompanhar. Não deixe só. Porque o abusador, ele sabe quem são as crianças vulneráveis. Ele sabe. E sabe quais são as crianças vulneráveis? Eu vou te dizer aqui algumas características. Crianças que vivem em lares desestruturados, ou que os pais são separados, que vivem com padrasto, com madrasta, são crianças mais vulneráveis. Crianças ou adolescentes que não são ouvidos, é um ambiente familiar que não lhe dá escuta, sabe? Assim, aquele adolescente que não é ouvido, como a gente falou, que é desvalorizado, que não é levado em consideração as suas emoções, sua fala, são mais vulneráveis. Crianças e adolescentes que costumam andar só são mais vulneráveis. Então, assim, tem uma série de situações que vulnerabiliza mais essa criança, esse adolescente. E o abusador, ele conhece. Ele sabe. Muitas falas... E quase sempre ele chega oferecendo algo que aquela criança tem carência, né? Exatamente isso que eu ia falar agora. Eu li uma reportagem não, alguma coisa que eu estava estudando, não sei se foi num livro, várias falas de abusadores, né, que eles usam com as crianças, com adolescentes, para seduzi-las, ganhar confiança. Ele fala geralmente assim, na sua casa ninguém dá ouvidos para você, né, mas eu sou seu amigo, eu te escuto, pode falar, sabe? Na sua casa ninguém te dá presente, você não ganha presente... Não, mas eu vou te dar um presente, entendeu? Toma aqui um presente. Ou então na sua casa seu pai briga muito com você, né? Acho que não devia brigar muito com você desse jeito. Você é tão legal, você é tão bonita, ou você é tão bonito, sabe? E vai cativando aquela criança de uma forma que se aquela criança não for orientada, ela já caiu na lábia daquele abusador. Entende? Então, assim, por isso que muitas vezes a criança é abusada e não sabe que foi abusada porque ela confunde carinho, confunde os carinhos, confunde aquela aproximação. E é por isso que a gente tem que dar educação sexual para as nossas crianças, dizer sobre limite corporal, como eu estava falando, sobre consentimento, sobre que tipo de carinhos ela pode ou não receber, quais são as partes do corpo dela que podem ou não ser tocadas, em que situações, né? Então, assim, eu falei sobre partes privadas, só porque agora eu lembrei que eu não concluí. Existem as partes também, aliás, falei sobre partes íntimas, só para concluir. Existem as partes privadas também, que às vezes a gente confunde muito. Por exemplo, a boca é uma parte privada do nosso corpo. Ninguém pode chegar aqui do nada e me tascar um beijo, ou pegar o pé sujo, eu falo assim com as crianças e elas acham graça, né? Pegar o pé sujo e passar na sua boca, enfiar a mão na sua boca, não! Aí elas ficam morrendo de rir, né? Porque sua boca é uma parte privada. O que é uma parte privada? Todo mundo tá vendo, mas não significa que todo mundo vai tocar, pegar ou fazer qualquer coisa. Quem pode mexer na sua boca? O dentista, quando vai olhar seus dentinhos? Pode. O papai e a mamãe, se for para ver se tem algum machucadinho? Pode. Desde que você se sinta o quê? Confortável. E aí eu volto para a educação emocional de novo, entende? Desde que você não tenha medo, desde que você não tenha, entendeu? Então, assim, eu acho até muito bacana esses profissionais da odontopediatria que trabalham tantos artifícios para que aquele momento seja confortável para a criança, justamente por isso, né? Então, assim, limite corporal, consentimento, que a gente está falando, né? Falando sobre os sinais de alerta sobre o abusador, que vulnerabiliza as crianças. E é isso aí. Eu quero aproveitar esse tópico para você mostrar como é que funciona de maneira bem divertida. Esse aqui é um dos recursos que a gente utiliza com as crianças, né?
Porque a criança adora, né? Ela adora ter ali algo que é divertido, né? Eu também adoro, é lúdico, né? Adulto também. Eu falo isso sempre. Falei, gente, quem é que não gosta de ludicidade? Meu Deus! Eu tenho uma turma que quando a gente se reúne é para falar dos desenhos que a gente assistia na infância. Tá vendo? Né? E criticar os atuais, que são uma bosta, viu? É desse jeito. Então, a gente ama o lúdico. É verdade. Tem gente que tem uma facilidade tremenda de aprender com o que vê. Mais com o que vê do que com o que ouve, né? Então, vamos lá. Essa aqui é a luvinha da proteção que a gente dissemina, a gente, né? Sim. Que é uma fabricação... Não é a criação minha exclusivamente. Ela teve uma criação por uma artesã, só que era outro formato, com outra linguagem, e a gente deu uma nova versão para isso, né? A gente deu uma repaginada. Então, estamos tentando divulgar essa versão aqui dessa musiquinha, porque tem uma no YouTube que é outra versão, que ela ensina os conceitos um pouco errados, né? Então, vamos lá. Aí começa assim a nossa musiquinha da produção, ó. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, braço, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas e uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, tenho que pensar quem é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não. Se não for da minha rede de proteção, e esse toque tem que ser bem rapidinho para limpar ou passar um remedinho. Bom, né? Puxa. A gente fecha sempre as palestras com as crianças cantando essa musiquinha, porque ela traz um pouco do resumo, né? Você falou de música, e música que de repente pode até estar passando uma coisa num outro conceito, numa outra ideia. Não é errado mesmo. A gente trouxe uma música para mostrar que eu acho que é interessante a gente avaliar se essa música aqui que eu vou trazer, ela é esse tipo de música, né? Se ela é uma música que ela está contribuindo ou não, para a gente poder fazer essa diferenciação. E se não for, depois você até fala de qual é a música que você está se referindo, tá? Para a gente poder... Tá. Vou colocar aqui na tela, Renari, para a gente poder... Vou tirar isso aqui, vou colocar aqui na tela para a gente poder mostrar essa música, tá? Como nós estamos gravando aqui, o Renari vai editar. Deixa eu só procurar aqui. Deixa eu ver se ela entra ali. Aí, ó. E o meu corpinho muito precioso, então algumas partes a gente tem que isso. Mas tem mais coisa, o teu pai não pode ser. Tu carinha meu positividade. Se come e se respeitar, se objetar, se você deixa, isso tá errado. Carinho pode ser, carinho pode ser. Se pode ser respeitar, se você deixa, isso tá tudo errado. Que descobri que parecia só mais claro. Assim, não é difícil, mas bem, escolha bem, tá? Deus me leve. Se ela se sabe. So bad.
Maravilha, tia. Muito bom. Perfeito. Olha, eu tenho uma música também, tá? Né? Tenho, aliás, tenho 3 músicas, só que uma que tá sendo bem divulgada que eu fiz em parceria com o Tio Som. Eu quero só falar um detalhe dessa música. Sim, pois não. Eu conheço essa produtora, mãe musical, amo de paixão, e ficou muito linda essa canção. Ficou linda mesmo. Ficou muito legal. Mas perceba que essa canção é para uma criança que já tem educação sexual, que já foi orientada. Sabe por quê? Sim. Porque no finalzinho da segunda estrofe, ela fala assim: se alguém te tocar sem você deixar, isso tá errado. Sem você deixar. Esse sem você deixar abre um precedente seguinte: eu tenho que entender quais são os tipos de toque que eu tenho que deixar ou não. E a criança que não foi educada? Entendeu? Ela não vai saber não deixar. Ela não vai entender que aquilo é abuso. Não vai entender que aquele carinho tá errado. Sabe? Olha isso. Olha como é complexo isso. E olha como é sutil, né? Como é sutil. Não, tá maravilhosa essa canção dele. Se a gente não tem esse entendimento, essa compreensão, fica dando a impressão que pode ser permitido. Exatamente. E não é. Tanto que a palavra abuso, ela vai deixar de ser usada. Tá? Vai deixar de ser usada. Tudo está sendo um pouco já deixado de ser usada, porque tudo já está enquadrado como estupro de vulnerável. Qualquer ato libidinoso com criança é considerado estupro. Um passar de mão é estupro. Um olhar mais sexualizado é estupro. Entendeu? Então, tudo está enquadrado ali, né? Então, assim, muito é uma mudança positiva, então, né? Sim, Nesse sentido, sim. Para poder dar a gravidade à coisa grave como ela deve ser. Porque o abuso é o seguinte, por exemplo, você toca no meu braço. É permitido tocar no meu braço. Só que se você toca e aperta e me machuca, é um abuso. O que eu dou a entender? Que você pode tocar no corpo da criança, desde que não extrapole. Não existe isso. Porque é um acesso. Eu passei a olhar isso dessa forma. Só falei, gente, sabe assim, aquele... Como eu nunca tinha pensado, eu acho que ninguém nunca tinha pensado assim, né? Porque o abuso é tudo aquilo que extrapola. Perfeito. E com o corpo da criança, ninguém tem nem que tocar. Quanto mais extrapolar. Se você toma um copinho, né, de vinho, ok, mas se você toma sei lá, umas 10 taças, você já abusou. Ou a criança não pode ser assim. A criança ela não tem que ser violada de nenhuma forma. Tia, diante desse tanto de informação que a gente tem, já eu entro nessa questão. Queria só citar mais um caso. Tivemos agora recentemente em Curionópolis, uma cidade aqui pertinho de Paraupebas, 30 quilômetros, uma cidade conhecida nacionalmente por ter ali a maior mina de ouro já descoberta no mundo, né, a Serra Pelada. Um garoto de 21 anos, um homem, né? As matérias colocam como um homem, vivia, né, maritalmente com uma criança de 11 anos. Ao ser preso, ele disse que vivia mesmo ali, né? Tinha uma relação estável, olha isso, como se esse termo pudesse se aplicar a isso. Meu Deus. Uma relação estável com essa menina de 11 anos e que sim mantinham relações sexuais. Para muito além disso tudo, que já é um absurdo, a pergunta é: como é que uma criança altamente erotizada, sexualizada, saberia parametrar que tempo ela é uma pessoa adulta com condições de ter relações sexuais e procriar, inclusive? Dá para a gente ter esse parâmetro ou não? Ai, não dá, gente. Criança é criança. E essa menina, com certeza... Ai, fica até engasgado. E a mãe sabia. E a mãe... A mãe sabia, a mãe consentiu, né? Meu Tanto Deus. que a criança foi tirada de lá e foi levada para uma casa-abrigo por conta do conselho tutelar, porque ela não tem nem condições de voltar para conviver com a mãe que achava aquilo a coisa mais normal do mundo. Essa criança foi devastada, gente. Ela foi completamente devastada. Ela teve a sua infância destruída. E, com certeza, isso aí ela vai carregar pro resto da vida. Pro resto da vida. E, assim... os resultados disso vão vir das piores formas, porque para ela se normalizou. Se normalizou. Exatamente. Para ela, aquilo é o normal.
O caso de uma criança que foi um testemunho que a gente ouviu de uma amiga nossa do Japão que criou um movimento, né? Ninguém Mexe Comigo. Ela lançou a primeira música sobre Ninguém Mexe Comigo, e depois ela traduziu em Libras, né? Foi em Libras. E uma criança surda que vivia 14 anos, que ela vivia com a mãe e o padrasto, e aí a mãe saía para trabalhar e a criança ficava em casa. Parecia que o padrasto, não sei por que situação, ele ficava mais tempo em casa. E essa criança vivia ali, tá? Um dia, ela com 14 anos, né, já na adolescência, viu passar a musiquinha no mês de campanha, mês de maio, a música do Ninguém Mexe Comigo, com Libras, né? E ela entendeu o que ela vivia desde quando ela se entende por gente. Uhum. Era abuso. Então, por que ela não falava nada? Era normal. Para ela, aquilo era o normal, né? Então, assim, veja, quantas crianças vivem dessa forma? Vamos lá. O normal, né, é uma sutileza do abusador, né, que em breve vai ser considerado só estuprador, né, porque o abuso vai ser tirado dessa forma de se avaliar, de se nominar essas situações. Mas tem um outro lado que é muito mais traumático também, que é quando esse abusador, ele ameaça essa criança. Olha, se você falar isso, eu vou matar tua mãe, eu vou matar teu pai, eu vou matar teu irmão. Se esse abusador é de fora, ele diz, eu sei onde você mora, eu sei onde teu pai trabalha, onde tua mãe trabalha. Então cria ali um outro trauma, que é o dessa violência, dessa ameaça, dessa insegurança que é exposta essa vítima. Sim. Como é que se faz? E o que é que se tem de levantamento disso? Olha, esses casos, eles acontecem muito, mas de forma, assim, grandiosa no meio digital. É mesmo, é? Você sabia que existe o estupro digital? Não sabia. Existe já essa nomenclatura que é utilizada. Existe o estupro digital, onde o abusador usa exatamente dessas falas, né? Ele cativa a criança ali naquele ambiente, naquela rede social, e daqui a pouco aquela criança começa a se sentir mais à vontade, aí manda uma foto, manda um vídeo, daqui a pouco ele pega aquilo ali e usa como armadilha, fala, agora você me manda um vídeo assim, se você não me mandar o seu de você mora, eu conheço o teu pai, eu conheço a tua mãe, eu vou matar você. Então aquela criança fica condicionada àquela situação por alguém que ela nem conhece pessoalmente, né? Que às vezes nem é o que aparece ali no... Não é. Né, na fotinha. Não é. Às vezes é um adulto que... Às vezes não, né? sempre não sempre, é. Né? Sempre. Eles estão nos jogos online, de crianças. Já tive uma situação com meu filho em relação a isso. Caramba. Né? Eles estão em todo... Gente, grava uma coisa. Se tem criança ou adolescente, tem abusador. Eles estão onde as crianças estão. Se as crianças estão no TikTok, eles estão lá. Se as crianças estão nas redes sociais, no Instagram, eles estão lá com perfis falsos. Se as crianças estão em jogos online dos mais variados, eles estão lá. Eles estudam crianças 24 horas por dia. Eles fazem especializações sobre desenvolvimento sexual infantil para saber os períodos de... Como é que a gente fala? Os ápices de desenvolvimento de cada fase da criança. A criança, quando ela está no período oral, que tudo ela leva na boca. Entende? Olha. Tá entendendo, né? Eles entendem disso. A fase em que a criança começa a desenvolver ali a sua parte que tá ali em desenvolvimento do seu córtex pré-frontal, eles entendem tudo disso, gente. E a gente tá engolindo mosca, porque eles estão há anos-luz à nossa frente. Você quer saber quanto que um pedófilo até 2021 gastava com mensalidade de plataformas de pornografia para ter acesso à pornografia infantil? R$250 por mês para ter acesso à pornografia infantil. A gente chora para pagar 25 na Netflix para assistir um filminho em família, né? Então, assim, eles investem bilhões e bilhões. Então... Queria entrar nisso, rapidinho, né? Não perco o raciocínio. A pedofilia, principalmente, ela é um negócio, ela é uma indústria, ela está organizada. São empresários, são religiosos, são adultos, são pessoas das várias classes sociais envolvidas numa imensa rede espalhada pelo mundo. Não é à toa que quando as polícias, no caso federal, FBI, etc. e tal, chegam a esses elementos,
É impressionante a rede que se descobre ali e o tanto de material armazenado que esses caras têm, principalmente de criança. Lembra aquela situação que saiu recente, não muito recente, mas daquele adolescente de 16 anos? Sim. Que pra mim, ele era um laranja ali, né? Sim. Existia uma grande máfia por trás. Sim. Né? Olha só, eu vou te trazer aqui uns dados, até lembrei que agora eu abri, já que você falou aí. Olha só, no ano de 2000, olha só, 24 anos atrás, eu vou trazer assim uma retrospectiva. O mercado da pedofilia movimentou 5 bilhões de dólares, não são 5 bilhões de reais. Caramba! Só o mercado da pedofilia em 2000, 24 anos depois, imagina como não tá. O crime virtual mais denunciado no Brasil entre janeiro de 2006 e outubro de 2012 é a pornografia infantil. Gente, um vídeo de uma criança tomando um banho de piscina, para eles já é material pornográfico. Consegue pensar? A gente não tem mais nem liberdade. Entendeu? Sim. Então, assim, é difícil viver nesse mundo. Aí, uma vez, uma irmã minha falou assim, mas a gente não pode postar foto da nossa sobrinha. Eu digo, não pode. Não pode. Não pode. Infelizmente, não pode. A gente vai ter que viver assim, se a gente quiser guardar as nossas crianças. Olha só isso aqui. A comercialização de imagens de pornografia infantil movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano, vitimando 7 milhões de crianças por ano no mundo. Isso aqui são dados da Interpol, de 2007. Pedófilos, olha aqui o que eu falei pra você. Pedófilos fazem assinaturas mensais em sites de pornografia que chegam a R$250. E a gente chora pra pagar. Olha só isso aqui. A investigação do governo brasileiro encontrou vídeos de estupros de bebês à venda por R$100 mil. Tá? Então, assim, é algo que a gente não consegue mensurar os números. Porque não é uma realidade que a gente vê todos os dias, que a gente pesquisa, que a gente vai atrás. Então, essa questão que você me perguntou, como é que faz a criança que está sendo ameaçada ali? Essa criança precisa ter educação sexual, ela precisa ter educação de prevenção ao abuso. E ela só vai poder fazer isso, e ela só vai poder chegar a um adulto se tiver começado a ficar claro para ela que existe uma rede de proteção. Sim, se ela foi educada. Se ela foi educada para isso. Se ela não tiver em quem confiar para falar disso, ela vai ficar realmente refém desse elemento que está do outro lado da tela, que está, às vezes, na casa em frente, que está na casa dentro de casa, que está dentro de casa. Olha que coisa impressionante. E aí, as pessoas que ficam dizendo, a tia Laila está louca, é neurótica e tal, etc. É uma luta desigual, porque enquanto os caras investem milhões para ter acesso a essas imagens e vendem, porque tem cara aí fazendo disso um negócio, ele captura essas imagens, vende para essa rede, fatura milhões, enquanto nós, como você disse, comendo mosca aqui, patinando para tentar incutir na cabeça da sociedade que ela precisa tratar desse tema. Sim. Aí vem, assim, o que eu acho, eu vou dizer para você aqui que tá no coração, eu acho uma hipocrisia de muitos órgãos que só trazem esse assunto à tona no Maio Laranja. O resto do ano esquece que isso acontece. Parece que isso acontece no Maio Laranja, entende? Então, assim, a gente precisa levantar essa bandeira todos os meses, né? Tem uma frase do Instituto Basta que diz assim, todos os meses são laranjas até que o abuso acabe, né? Então, a gente tem que fazer disso um assunto rotineiro, para que eles saibam que a sociedade está de olho aberto. Tia Laila, a gente vai ter outros episódios, até porque nós não vamos... Como você acabou de puxar a orelha de todo mundo, inclusive a minha, não vamos tratar disso só em maio. Tá certo. Não vamos tratar disso só em maio, não, viu? Por favor. Nós vamos tratar também no agosto laranja, setembro laranja, sim, novembro, sim. Todos os meses são laranja a partir de agora, aqui nesse podcast. Pronto. Bom, como é que as pessoas fazem para ter uma consultoria, para ter uma mentoria, para ter um treinamento, para ter uma orientação da tia Laila, seja para sua família, seja pessoalmente, um pai solo, uma mãe solo, né, que está ali cuidando com muita dificuldade dos seus filhos e precisa orientar, seja uma igreja, seja uma escola, seja uma empresa. Como é que faz para ter acesso a você, para você ir lá e a partir de agora a gente se juntar? Eu quero estar junto com você para a gente ir passando essas orientações. Pronto, olha só, eu quero só, antes de responder exatamente essa tua pergunta, a gente estava com um projeto em andamento ano passado,
né, em parceria com o Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes e a Secretaria da Educação e a SEMAS, né? E aí, esse projeto, ele tinha 3 fases. A primeira fase era passar em todas as escolas de educação infantil com o trabalho de palestra lúdica, que é o que eu faço, né? E depois, passar com as crianças de ensino fundamental e os adolescentes do ensino médio e fazer uma capacitação de toda a rede. Então, assim, eu estudo para isso. Eu quero capacitar pessoas, né? Sim. Então, assim, eu quero ter esse espaço para fazer essa capacitação, porque eu sinto essa necessidade. Todas as escolas por onde eu já passei, todo mundo fala, todos. Não tem um professor que até hoje diz assim, eu já sabia disso. Ou eu já sabia fazer isso. Não, todos falam, nossa, esse trabalho é incrível. Eu não sabia 10% do que você ensinou para essas crianças aqui hoje. Professor que está na sala de aula, que é o maior porta-voz, eu digo que é o maior porta-voz daquela criança, não está capacitado para observar sinais e sintomas de abuso numa criança. Não está capacitado para observar se aquela criança está levando alguma demanda, não está capacitado para ouvir um depoimento, um relato, sabe? Então, assim, as pessoas têm muito mais medo do abusador, daquele pedófilo, daquele violentador, do que de outra coisa, gente. Porque, mas se eu denunciar, não sei o quê, sabe? Fica criando uma coisa na cabeça. E eu digo sempre uma coisa. Se você não denuncia, você está também cometendo crime. É crime de omissão. Tá no ECA. Tá na lei. Então, assim, primeiro de tudo, tá? Só para fazer esse adendo aqui. Se você não denuncia, se você desconfia que uma criança está passando por alguma situação de violência e você não faz nada, você está simplesmente apoiando o abusador e batendo palminhas para o que ele está fazendo. E você se torna cúmplice. Se torna cúmplice. Indiretamente, mas cúmplice, né? Tá? Então, assim, hoje a gente dá palestras, né? A gente oferece palestras para adultos, né? Apesar de que a tia Laila, ela tem esse figurino, esse perfil, né? Mas a gente também palestra para adultos e eu amo palestrar para adultos. Com adultos eu sou assim mais assim, sabe? Mais pulso firme. Com as crianças a gente é um doce, né? Mas com os adultos eu puxo a orelha mesmo e eu falo mesmo de, sabe, assim, batendo de frente. E pra gente mesmo se acordar, sabe? A gente acordar e despertar porque tá acontecendo. Então a gente dá essas palestras para adultos. Capacitações também, treinamentos, tá? Eu tô com algumas coisas aí em andamento, esperando confirmação até para outras cidades, né? Você vê assim que a prata da casa nem sempre tem valor, né? Então aqui o negócio tá meio devagar, mas a gente está sendo visto aí fora e eu creio que a gente vai expandir muito mais esse trabalho. A gente faz trabalho também com adolescentes, tá? Eu tô com alguns projetos em mente aí para estar colocando para funcionar até o final desse ano, né? Que são rodas de conversas com adolescentes, com meninas, separados de meninos, né? Para falar sobre até educação menstrual, gente, faz parte da educação sexual das crianças e adolescentes. Meninas que entram na vida reprodutiva e não sabem nem o que está acontecendo porque não tem orientação. Aí o negócio vai de qualquer jeito, entendeu? Aí a gente tá com esse projeto porque eu tenho visto essa necessidade até mesmo na minha igreja. Então a gente tá com esse projeto, né? A gente faz esse trabalho com adolescentes também. Trabalhamos com oficinas criativas com crianças, que é um trabalho assim um pouco mais extenso. Ele tem duração ali de umas 4 horas, né? Com uma turminha. É um trabalho mais lento, porque a quantidade de crianças que a gente consegue atender por vez é pequeno, né? No máximo 12 crianças. Eu trabalhei com oficinas por 5 anos, né? Aliás, por 4 anos, só tem mais ou menos 1 ano e pouquinho que eu não mexo mais, depois que eu engravidei do meu 3º filho. E fazemos esse trabalho também de oficinas quando é solicitado. E as palestras também para crianças, que eu chamo de palestras lúdicas, onde eu criei um método para fazer isso. E eu tenho disseminado esse método, né? Chama-se método ProLuc, Proteção com Ludicidade e Criatividade. E eu criei esse método. Obrigada. Eu criei esse método, eu meio que tô procurando como é que eu faço pra patentear isso, que eu já tô com medo, sabe? Tipo, fica assim, tem que patentear. Né? A gente tem que procurar registrar o negócio direitinho. E eu tenho uma mentoria em aberto, online, né, com pessoas, já tem pessoas, assim, do Brasil até de fora, né, porque a rede que a gente se conecta quando a gente entra nessa causa é uma rede muito grande de protetores da infância. Graças a Deus esse exército só tem aumentado, né, então, assim, pela certificação que eu fiz, que eu faço parte ainda, que é a certificação Master EZPAS, que é a minha mentora maravilhosa, Leliane Rocha, ela, inclusive, está tendo essa semana uma imersão com ela online, se você quiser procurar depois, Leliane Rocha. Tá bom. E ela tem essa certificação que é completa, são mais de 110 aulas
mais de 180 horas de muito conteúdo, de tudo que você pensar, desde a parte judicial, escutativa, proteção para autista, tudo que você pensar é a mais completa que existe. E, através dessa certificação, a gente se conectou com muita gente, né? Graças a Deus. E a gente tem disseminado esse método, né? Eu tenho mais ou menos uns 2 meses que eu lancei essa mentoria. Ela é em grupo, né? Eu gravei essas aulas, elas estão disponíveis gravadas para quem quiser entrar a qualquer momento, tá? Preço de banana, né? Porque está sendo uma experiência de lançamento. Sim. A minha intenção é lançar mesmo esse curso numa plataforma, né? Deixar ele bem completinho, bem bonitinho para ficar rodando. E é isso, se quiserem entrar em contato com Tia Laila, a gente pode ser pelo Instagram, né, @tialaila.medrado, pode entrar em contato comigo lá. No link da minha bio tem o meu portfólio completinho, para quem quiser conhecer meu trabalho, todas as atuações. E pode ser também pelo WhatsApp, tá? Que também tá no link da bio, você tem lá, você clica, vai direitinho para conversa. Vou falar para o Renato colocar aqui no rodapé, o WhatsApp. O WhatsApp, DDD 94 99266-3388. É novo, eu quase engasguei aqui, porque é novo. Não, perfeito. Vai ficar aqui registradinho para todo mundo buscar. Eu queria eu não queria encerrar, né? Eu queria passar o dia hoje falando disso aqui. Mas para a gente finalizar o nosso programa, porque nós temos que almoçar, temos que jantar, temos que buscar as crianças na escola, né? Cuidar da família, cuidar das nossas crianças. Sim. Bora cantar aquela musiquinha que você quer lançar? Bora? Vamos. Olha, assim, vamos fazer melhor? Eu queria que conhecessem a minha outra música. Toque do sim, toque do não. Ela tá no YouTube. Ela tá no YouTube? Tá no YouTube. Deixa eu procurar aqui então. Eu acho melhor porque ela tá tão linda, que é com a participação do Tio Som. E o vídeo tá lindo, 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 lindo. Ele é bem direta, ela é bem direta, essa música, que ela fala os nomes das partes do corpo e ela tá sendo muito usada nas escolas. Como é que é o nome da música? Toque do sim, toque do não. Tá. Toque do sim. Ao invés de eu cantar, passa aí a voz gravada no videozinho. É Tio Som e Tia Laila. Tá aqui. Deixa eu ver qual que é. Tem 84 mil visualizações, um mês. Agora, isso, essa aqui, né? Essa aqui é o vídeo antigo. Assim que a gente... Volta, bota na outra. Coloca na outra que é mais bonitinho, tá bem? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu acabei clicando, oh meu Deus. Tá, tudo bem. Ficou lindo o vídeo, que é exatamente para as crianças, sabe? E ela fala de forma bem educativa, fala o nome das partes íntimas do corpo para criança. Então, assim, ela está sendo muito usada pelas palestrantes que estão trabalhando essa temática nas escolas. Isso aqui, né? Essa daí, toque do sim, a primeira. É o toque do sim, é o toque do não. Você sabe, criança, onde podem pôr a mão? O toque do sim é o toque legal. Você fica feliz e se sente especial. Já o toque do não é o toque do mal. Traz vergonha e dor, uma culpa sem igual. Então fica esperto, que tudo vai ficar legal. Criança esperta já sabe muito bem. Há um toque do mal e um toque do bem. Criança esperta já sabe muito bem. Há um toque do mal e um toque do bem. Se alguém quiser tocar no seu corpinho e você não confiar, então não permita, diga não. Sua mãozinha, sua boca ou qualquer outra parte. Se alguém for tocar e você não gostar, então diga não. Não, 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 não. O toque do sim é um toque legal. Você fica feliz e se sente especial. Já o toque do não é um toque do mal. Traz vergonha e dor, uma culpa sem igual. Então fica esperto, que tudo vai ficar legal. Criança esperta já sabe muito bem. Há um toque do mal e um toque do bem. Criança esperta já sabe muito bem. Há um toque do mal e um toque do bem. Se alguém quiser tocar no seu corpinho e você não confiar, então não permita, diga não. Sua
e você tem que cuidar. Seu bumbum, sua vulva e também os seus peitinhos são lugares onde ninguém pode te fazer carinho. Garotos, ouçam bem, prestem muita atenção. Seu bumbum e seu pênis devem ter sua proteção. Vou te passar real, se liga meu irmão. Se alguém vier fazer carinho, você deve dizer não. Se alguém quiser tocar no seu corpinho e você não confiar, então não permita, diga não. Sua mãozinha, sua boca, qualquer outra parte. Se alguém for tocar e você não gostar, então diga não. Não, 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 não. Isso. Maravilha, hein? Caramba. É isso Puxa aí, vida, hein? turminha. Curte e Participação compartilha esse especial vídeo Tia com Laila todos ali, ó. os seus amiguinhos. Foi E uma vamos música todos nossa. juntos A dizer, pandemia a gente fez essa não música. abusou. Um beijo. Depois a gente vai falar muito disso no outro momento, porque tem sempre essa história da pandemia, que a pandemia foi um ambiente, 2 anos ali, onde aconteceu muito, inclusive, né, esse tipo de situação, e a gente precisa falar disso, mas a gente vai ter, inclusive, condições de retornar aqui para a gente falar dessas outras nuances, dessas outras pontas soltas, para a gente fazer outros Muita episódios. coisa, já. Dá pra gente fazer um curso aqui. Com certeza. Tia Laila, muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que Sucesso nessa neurose. agradeço. Adorei. Obrigada, viu? Tudo de Eu que bom. agradeço a oportunidade, essa porta aberta aqui pra gente trazer esse assunto tão importante, né? Obrigadão. Tão necessário. Gente, curte, compartilha, manda para todo mundo. Espalha esse episódio porque ele é de uma preciosidade. Adorei a presença da Tia Laila. Infelizmente, existe uma demanda, existe um problema. Existe sim, está por aí e a gente precisa tocar nesse assunto com a seriedade. A música, inclusive, ela fala de mostrar isso na real. Gostei da pegada porque vai lá direto ao ponto, Vai. sem fantasiar. Apesar de que muito colorido, muito infantil, música com pegada de cirandinha das crianças, mas direto ao ponto. Adorei, viu, a ideia. Obrigado, tia. Tudo de bom. Obrigada. Um abraço, gente.